Boa noite, seja muito bem-vindo à Escola de Cura. Você que está longe, você que está em outro estado, você que está em São Paulo, você que está em casa, você que está no trânsito, seja muito, muito bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai fazer esse caminho com a gente, vai ser um caminho lindíssimo. Nós vamos aprender muito, muito, muito juntos, tá bom? Então se prepara, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Hoje a gente está acolhendo as pessoas. Nós já somos 48 inscritos, tá bom? Tem outras pessoas que querem também, então a gente vai aos poucos acolhendo essas pessoas. Então eu já vou começar aqui a responder algumas perguntas, né? Então, a pessoa que não veio hoje, ela pode ingressar na escola de cura? Pode. Por quê? Porque cada aula vai ser gravada individual e nós vamos fazer a lista de presença pela aula que a pessoa participar, tá bom? A Sueli, né, a gente está aqui nessa parceria aqui, Sueli Matias, eu vou passar para ela o host também, então ela vai me ajudar a receber as pessoas, a Sueli vai ajudar a acolher as pessoas. Se você tiver dúvidas durante a aula, você pode postar no chat, tá bom? Então você pode ir colocando as suas dúvidas, se você tem algum comentário. Nós não vamos interromper a aula para a gente fazer bate-papo na hora. Eu vou responder as perguntas depois, ao final da aula, tá bom? E então, por quê? Porque a gente aproveita mais, senão a aula fica toda picotada, né? E isso não é bom para a gente, tá? A outra coisa é, eu vou fechar os áudios sempre de todo mundo, não vou deixar aberto para a gente não ficar com ruído na aula e tudo mais. É muito bom que você tenha papel, caneta, Bíblia, tá? Por que isso? Quando você anota, quando você escreve. Então, hoje é uma aula inaugural. E se você quisesse colocar um tema para essa aula, qual seria o tema? Escola de cura. Por que participar de uma escola de cura? O que é uma escola de cura? Então, hoje a aula vai ser isso. O que é uma escola de cura? Para que eu devo participar de uma escola de cura? Quem que deve participar de uma escola de cura? O que eu aprendo numa escola de cura? Isso é uma coisa é, católica? É uma coisa da igreja? O que os nossos santos, o que a igreja fala disso? O que a palavra de Deus fala da escola de cura? Por que eu tenho que aprender essas coisas? Não são dons particulares que Deus dá? Eu posso aprender essas orações? Eu posso me desenvolver nisso? Então, hoje nós vamos responder um pouquinho todas essas perguntas, todas essas dúvidas, tá bom? Então, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rogério, eu sou do ECM, Experiência Cristã Missionária. Nós somos um grupo que esse ano é o jubileu do ECM de 30 anos, não é? Em novembro nós vamos fazer 30 anos do ECM. E a gente trabalha com a evangelização e formação de líderes, tá bom? Então, o ECM, ele é um movimento da Igreja Católica, nós estamos espalhados aí em vários lugares, a gente trabalha com evangelização, a gente trabalha para salvar vidas, a gente trabalha evangelizando de que maneira? Qualquer maneira que for possível. Então, a gente toca na missa, a gente prega, as pessoas chamam a gente para pregar em outros lugares, a gente trabalha intercessão, a gente faz oração pelas pessoas, a gente reza o terço nas casas, e também a gente tem um terço online, e agora a gente está iniciando a escola de cura, a gente tem um ministério que chama Veredas, Veredas Antigas, onde a gente tem um grupo que a gente reza pelas pessoas e a gente tem visto milagres acontecer. E desse grupo nasceu o desejo da gente ensinar também esse dom, esses dons, essa capacitação para outras pessoas também fazer isso, tá bom? Então a gente vai passar um pouquinho por tudo isso, o que é esse curso, o que você vai aprender nesse curso. O que você vai se desenvolver? Você que participar desse curso, o que você vai aprender? Como que você vai se desenvolver nesse curso Escola de Cura, tá bom? Então, a Escola de Cura, ela vai ser um manual para intercessores, ministros de oração, vai ser um canal de cura nas mãos de Jesus, né? Ajudar enfermos em todas as áreas físicas, na alma, na parte espiritual. A gente vai saber como conduzir isso. Nós vamos ter momentos onde a gente vai pedir esses dons para Deus, tá bom? Qual é o objetivo? Uma pessoa que ela não tem ministério nenhum, ela ainda está num caminho que ela precisa ser curada. Ela precisa ser liberta. Ela pode participar da escola de cura? Pode, porque primeiro ela vai desenvolver o caminho dela, vai fazer todo esse caminho de cura interior e tudo mais, e ao mesmo tempo ela vai ter a oportunidade de participar de um grupo que vai ajudá-la nesse caminho, tá bom? E a gente está aqui para isso. Então, nosso objetivo é formar servos de Jesus para o ministério de cura e libertação, que estejam preparados para a batalha espiritual. Nós vamos explicar um pouco o que é batalha espiritual. Que esses ministros, que essas pessoas que se propõem a rezar pelas pessoas, a se colocar a serviço do evangelho, que elas se preparem, porque a nossa batalha não é contra homens.
A nossa batalha não é contra a pessoa que está brava com você, a pessoa que não gosta de você, a pessoa que quer você longe. Não é contra essa pessoa. A nossa batalha é contra o inferno, contra os demônios, não é? Então, olha, que essa pessoa ela possa ser revestida de todas as ferramentas necessárias para não ser enganada pelo demônio. Se você quiser anotar, em 1 Pedro 5,8, tem uma palavra que, para mim, é uma palavra muito forte. E se a gente entender isso, se você entender isso logo de cara, você vai saber o que, que é esse ministério, tá bom? Então, a palavra 1 Pedro 5,8 vai dizer assim: sejam sóbrios e estejam alertas. O inimigo de vocês, o diabo, anda em volta como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Então, olha, a nossa batalha, repito, não é contra homens, não é contra mulheres, não é contra seus parentes, não é contra as pessoas que não gostam de você, mas a nossa batalha é contra o inferno, contra o demônio. Saber discernir quem é o nosso inimigo não são pessoas, não são mulheres, não são homens, não são as pessoas que falam ou pensam mal de nós, não são pessoas que te perseguem, que te julgam. Nossa luta não é contra essas pessoas. Onde é que está isso? Efésios 6:12 também tem a palavra que vai falar disso. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças se escondem atrás de pessoas e suas ações, e muitas vezes ficamos combatendo as pessoas que não passam de instrumentos para te enganar. O inimigo quer que você pense que os seus inimigos são pessoas. Por quê? Porque você fica brigando com essas pessoas, batendo de frente, com raiva das pessoas, mas na verdade o teu inimigo é muito maior do que isso. E o teu inimigo, ele é poderoso. E o teu inimigo, ele é um inimigo que não brinca em serviço, ele não dorme, ele tem 5.000 anos de idade e ele fica 24 horas do dia se preparando para como nos destruir. Olha, a Sueli está colocando aí para nós, né, as leituras na tela. Se você tem dúvidas, se você tem frases, você pode escrever aí no chat também, que depois no final a Sueli vai anotar isso daí para a gente poder responder aqui, tá bom? Se você tem complemento, se você tem uma outra palavra que você queira colocar, pode colocar, tá bom? Durante muitos anos, eu faço parte desse ministério de cura, de libertação, de evangelização, de conversão. Nós trabalhamos nesses 30 anos com o querigma, que é o primeiro anúncio. E no primeiro anúncio, nós temos toda essa batalha espiritual de pessoas que vieram de consagrações, pessoas que vieram de várias áreas do mundão solto aí, e essas pessoas vêm com contaminações, com depressões, com tantas coisas. E depois que ela faz o encontro, ela se coloca, ela quer ser curada. E Jesus, ele está de mãos abertas para curar essas pessoas. E nós precisamos estar preparados, tanto para a gente orientar, como para a gente rezar também pelas pessoas, para a gente impor as mãos. Jesus pediu para a gente fazer isso. Então, ó, durante muitos anos, faço parte desse ministério de cura e libertação, ajudando muitos a se formar nesse caminho. Então, nós já ajudamos a formar muitas pessoas, inclusive sacerdotes, missionárias, religiosas, novas comunidades, nasceram desse trabalho de evangelização. Então, nós já vimos de um tudo. Aqui, durante a escola de cura, nós vamos contar depoimentos, vamos contar casos de coisas que nós vimos acontecer, e você vai ver que o inimigo não está para brincadeira, tá? Por que que só agora eu resolvi escrever uma apostila, dar uma escola de cura? Porque nesse tempo nós temos visto a depressão aumentar, os casos de homicídios, os casos de pessoas que cada vez estão mais longe de Deus e a gente se sente impotente. E quando a gente vê um jovem tirar a própria vida, quando a gente vê uma pessoa falando pra gente que ela quer morrer, quando a gente vê uma pessoa falar pra gente que ela não tem mais sentido a vida dela, a gente se sente muito impotente. A gente que é evangelizador, a gente se sente muito impotente. E eu decidi, junto com a nossa turma aqui, do ECM, né? Tem um monte aqui dentro desse grupo aqui, nós decidimos que nós íamos nos dedicar para salvar vidas. E muitas vezes nós nunca vamos dar contas, então nós temos que formar outras pessoas para que essas pessoas possam, onde ela estiver, ela possa ser um ministro também, tá bom? Então é isso. Hoje a gente vai falar de tudo, de um tudo um pouquinho aqui. Então, o que que é uma escola de cura? Então, a palavra escola, ela vem, né, faz uma conotação que é ensinar. Então, o que que nós vamos fazer? Nós não somente vamos dar um curso, nós vamos ensinar você a fazer. Nós vamos ensinar você como é que faz uma oração de cura interior. Como é que faz uma oração de cura de libertação? Como é que faz uma quebra de maldições? Como fazer? Quais são as formas? De onde vem isso?
Quem ensinou isso? Onde é que Jesus ensinou isso? Onde é que os apóstolos ensinaram isso? Onde é que está escrito isso? Que nós temos autoridade para fazer. Mas não é só o padre, não é só o exorcista, não é só aquele que tem um dom de milagres que pode impor as mãos. Quem que pode impor as mãos? O que que é impor as mãos? Como que é isso? Então, na escola de cura, você vai aprender isso. Mas não vai aprender também só na teoria, porque nós vamos ter momentos práticos para a gente poder exercitar isso. Nós vamos fazer isso aqui na internet gravado? Não, nós vamos ter momentos onde nós vamos nos encontrar para a gente viver esses momentos, tá bom? Quem que precisa ser curado, gente? Nós estamos em 27 pessoas, 27 links aqui. Se eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem aqui precisa de cura? Todos nós precisamos de cura. Quem precisa ser libertado? Todos nós. Até o fim da vida, o padre Jean Pietro, da Missão Belém, ele falava sempre isso. A gente só vai terminar a nossa cura e libertação 5 minutos depois que o nosso corpo esfriar, né? Aí não precisa mais, aí já é com Jesus. Mas até enquanto a gente estiver vivo, nós vamos precisar, nós vamos ter traumas, nós vamos ter feridas no nosso inconsciente, nós vamos ter, não tem o que fazer, tá bom? Para quem que é indicado participar de uma escola de cura? Então, olha, eu estava aqui fazendo um estudo aqui das inscrições, olha que coisa maravilhosa. Nós temos, e aqui não são pessoas, são vezes que citaram os ministérios, tá bom? Então, olha, foram citados nas inscrições 15 pessoas que têm o dom de pregação. Na música, 7 pessoas. No dom de acolhida, 21 pessoas. No aconselhamento, 17 pessoas. Liderar e coordenar uma equipe, 12 pessoas. Oração de cura interior, 6 pessoas. Oração de libertação, 7 pessoas têm dom. Dom de discernimento, 6 pessoas. Outros dons, aí é legal depois a gente saber que outros dons são esses, né? 13. Dom de ciência, 3 pessoas. Então, o que significa? Que nós estamos trabalhando aqui com pessoas que têm muitos dons. Agora, pensa uma coisa. Se você, que já é chamado para o dom de pregação, de música, e você souber também o caminho de como fazer uma oração por uma pessoa, uma oração de cura interior, de libertação, será que ajuda o ministério de um pregador? Será que ajuda o ministério de uma pessoa de música também saber fazer oração? Também saber se proteger? Ajuda demais. Então, para quem que é esse curso? É para todo mundo. É para todo mundo que deseja servir, mas também é para aquele que ainda precisa ser curado, que ainda está num processo de cura. Mas lembra da sogra de Pedro? Ela foi curada e logo ela se colocou a serviço. A gente sabe disso, que aquele que é curado, logo ele se coloca a serviço. Então, quer dizer, é para todo mundo, tá? O que temos visto nos retiros? Pessoas sofrendo com traumas na infância. Você já viu pessoas? Né? Se eu pedisse para erguer a mão aqui, quem aqui tem problema de trauma na infância? 100%. Mulheres sofrendo por causa de abortos que fizeram. É uma mentira dizer que uma menina que aborta, ela não sofre depois com isso, ela sofre a vida inteira. Ela sente falta, mas ela não fala. De repente chega uma depressão, então nós podemos ajudar. Pessoas que não se sentem amadas. Quantos aqui que não se sentem amados? Crianças com desejo de tirar a própria vida. Nós temos exemplos aqui na nossa live de crianças que chegaram para a mãe e falaram para a mãe: Mãe, eu não quero mais viver. Gente, pode isso? E nós podemos ajudar? Vamos ajudar. Jovens com desejo de morte, jovens que se cortam, pessoas que ouvem vozes, vultos, presenças dentro de casa, né? Pessoas que fazem oração e não sabem como conduzir, o que fazer, quais orações que Jesus, os apóstolos e a igreja ensina. Ministros de músicas, da palavra, evangelizadores, pregadores, que não sabem conduzir um momento de oração, misturam todas as orações e não sabem o que estão fazendo. Então tem gente que vai fazer um momento de cura interior e mistura com o Espírito Santo, e mistura libertação, e mistura dos anjos, e mistura tudo, e vira uma salada e não sabe o que faz. E outro que na hora que é para pedir o Espírito Santo, faz oração de cura, de libertação, uma confusão danada. Por quê? Porque não aprendeu. Então a escola de cura é para isso, é para a gente aprender o que é uma oração, o que é outra, para quê, qual o objetivo de cada oração. Então aqui nós vamos tratar disso, tá bom? Tá? Você vai aprender os caminhos para você trilhar um caminho de cura e libertação da sua vida também. Você vai aprender como curar a sua vida, como Jesus curar a sua vida, como você pedir para Jesus curar a sua vida. Você vai aprender isso também, tá bom? Vai aprender a se preparar para momentos de oração de cura interior e libertação. Tem gente, que vai para o momento de oração de cura e libertação, sai do trabalho e vai fazer uma oração de cura e libertação. E depois começa a acontecer um monte de coisa na vida da pessoa e ela não sabe por quê. Começa a acontecer, desmoronar toda a família,
doenças, enfermidades dentro de casa, e ela não entende por quê. Mas o que aconteceu? Você chamou o inimigo para briga, mas você não está preparado. Então a gente vai saber como fazer, quando que eu posso, o que que eu tenho que fazer para estar preparado, não é? Tem vezes que é emergência. Emergência é uma coisa. Você chega num lugar e está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, agora, mês passado, eu fui numa cidade de Minas e cheguei na casa de um senhor, né? A gente foi visitar um senhor, e esse senhor, eu entrei na casa dele, aí ele falou para mim assim, nunca tinha visto esse senhor na minha vida. Ele falou assim, você aqui na minha casa? Aí eu falei, eita, nós, né? Aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou, você é de onde mesmo? Eu falei, eu sou de São Paulo. Ele falou assim, mas você é da igreja, né? Eu falei, sou. Eu falei, o senhor acredita em Deus? Ele falou, não, eu acredito no demônio. Eu falei, meu Deus do céu. Então, essa é uma emergência. Eu não, era uma visita, entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu falei com a pessoa que estava comigo se eu podia usar o banheiro. E eu fui no banheiro e eu fiz as minhas orações, eu pedi os anjos, eu pedi o Espírito Santo, eu me preparei e aí eu saí. E aí quando eu saí, aí eu fui conversar com ele e aí nós tivemos uma conversa muito forte, muito forte. Resultado, esse senhor chorou, 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 chorou e ele hoje foi para uma casa de recuperação, né, e decidiu se tratar. Mas a casa estava toda contaminada espiritualmente. Vai saber diferenciar um momento do outro, os tipos de oração. Vai aprender a se fortalecer na oração para depois servir. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem vida de oração, uma pessoa que não tem, uma pessoa que não tem vida de oração, uma pessoa que não reza o terço, uma pessoa que não faz adoração, uma pessoa que não está vivendo os sacramentos, ela pode ir rezar por outras pessoas, participar de momento de cura e libertação, impor as mãos? Poder, ela pode, mas ela deveria? Não. Não, por quê? Porque ela está desprotegida. Ela não está preparada para aquilo. E o inimigo vai aprontar um monte na vida dela. Então, nós vamos aprender aqui o que é estar preparado. Como que é a preparação de um ministro de cura, de libertação, né? Vai se tornar um cristão mais convicto também. Vai ter mais certeza da sua fé cristã, da sua fé católica. Mas vai se tornar um evangelizador mais forte e mais preparado. Então, aquele que fizer o caminho certinho vai ter todos esses benefícios, tá bom? Então, vai aprender, a gente vai ensinar, nós vamos discutir, nós vamos rezar, nós vamos fazer todo esse caminho, tá? Bom, nós temos algumas regras, tá bom? Para a nossa escola de cura, e eu vou passar aqui para vocês qual vai ser a regra, como é que funciona, como é que não funciona. Então, a primeira coisa, a Sueli, toda, toda quarta-feira, ela vai fazer ela vai fazer uma chamada. Ela tá vendo lá no vídeo dela quem tá presente, quem não tá bom? E a gente tem uma lista lá e a gente vai anotar quem participou de tal tema e quem não participou, tá bom? Então, o curso é pelo Zoom. É aqui, é gratuito. As aulas serão gravadas e esse material será transformado em um curso online numa plataforma depois. Tá bom? Então, todas essas aulas, depois nós vamos editar ela, vamos tratar essas aulas aqui, e nós vamos postar numa plataforma, e nós vamos ter esse curso à disposição depois, tá bom? Se vai ser pago, se vai ter alguma taxa, não sei ainda, porque tem plataforma paga, tem plataforma que é gratuita, e nós vamos avaliar isso melhor depois, tá bom? Cada módulo tem 15 aulas que pode durar um mês, 2 meses, 3 meses, depende do desenvolvimento que a gente vai fazer aqui. Mas como eu falei, tem tema, gente, que nós vamos pegar uma aula aqui, nós vamos fazer 2, 3 temas, tá bom? Porque eles são temas curtos, muito profundos, mas são temas curtos. Então nós vamos seguir a apostila, vamos para frente. Então a gente terminando as 15 aulas, terminou o primeiro módulo, tá bom? As aulas serão sempre das 19 às 20 horas e será ao vivo e depois terá essas aulas gravadas que vai virar esse curso. Quem tiver 70% de presença nas aulas inteiras vai receber o curso online gratuito, tá bom? Então, se você participou 70% das aulas, você vai receber depois uma senha para você ter esse curso gratuito. Para você, não é para você passar para os outros, é para você poder rever as aulas, para você aprofundar, para você poder ver as aulas de novo, tá bom? É, e também vai receber a apostila completa do curso em PDF, tá bom? Tudo isso de maneira gratuita. Quem tiver até 50% de presença vai receber a apostila do PDF do módulo, tá bom? Então, se teve 100 aulas, né, um exemplo, a pessoa participou de 70 aulas, então a gente vai disponibilizar a apostila para ela. Agora, a pessoa participou era 100 a 10 aulas, ela participou de uma aula, não vai ter a apostila. Aí ela vai ter o curso, ela vai ter que fazer o curso de novo, tá bom? Porque a gente não vai dar o material para quem não participou, tá bom? Haverá datas presenciais, tá bom?
noites de oração, dias inteiros, retiros de 2 dias, retiros de 3 dias, ainda esse ano, onde nós poderemos aplicar tudo o que aprendemos. Isso vai ser obrigatório? É claro que não, gente, nada é obrigatório. Não é? Vai ser tudo muito livre, tudo muito convidado, tudo muito motivado. Mas é claro que aqueles que participam do online, que tiver a apostila, que tiver o curso online gravado, que participar dos presenciais, vai ter muito mais aproveitamento do que aquele que participou de 5 aulas, não sei. Tá bom? Quem se dedicar poderá ser convidado para o Ministério Veredas, tá bom? Poderá. Quem a gente vê que tem o dom, que é dedicado, que tem um estudo, que tem o desejo, que tem o dom, que é uma pessoa que sabe guardar o segredo e tudo mais, nós poderemos convidar você para fazer parte do nosso grupo do Ministério Veredas, que é onde nós rezamos pelas pessoas, onde a gente vê muitos e muitos milagres acontecendo, tá bom? Que mais? Os alunos podem solicitar serem atendidos pelo Ministério Veredas. Então, o que significa isso? Nós temos esse grupo que reza pelas pessoas. Aqui, na live aqui, nós já fizemos oração por várias pessoas. Olha, pelos que eu estou vendo aqui só, tá? A Thalita, a Sueli Matias, nós temos aqui a Evelyn, a Rafaela, né? Deve ter outras pessoas aqui que nós já fizemos oração por essas pessoas. São orações individuais, em segredo, 100% de segredo, segredo de confissão, onde nós vamos fazer oração pelas pessoas. Então, você vai poder solicitar, tá bom? Que se a gente pode fazer oração por você, e aí você vai entrar numa lista aí, a gente vai organizar isso, tá bom? E é claro, aqueles que a gente vê que é dedicado, de repente a gente pode já te convidar para fazer parte do nosso ministério, tá? Nós temos algumas datas que estão agendadas, então eu queria que você anotasse essas datas, tá bom? De algumas ações já que nós vamos ter. Então nós vamos ter 11, 12 e 13 de julho, tá bom? Nós vamos ter o Retiro Veredas. Ano passado nós tivemos, quem participou sabe, foi um retiro maravilhoso de cura interior, de libertação, quebra de maldições, traumas e tudo mais. 11, 12 e 13 de julho. Nós ainda não temos a ficha, logo nós vamos disponibilizar essa ficha. Vai ter uma taxa, tá bom? Né? Para aqueles que moram longe, então nós vamos ver como que nós vamos fazer para te acolher, se a gente vai indicar uma pousada, se a gente vai acolher nas casas. Então, de repente, a Val e o Geraldo acolhem 2, 3 pessoas, a gente acolhe outros, enfim, nós vamos estudar isso ainda, porque ainda é em julho, tá bom? Mas já está marcado e esse retiro está marcado com o Everaldo, vai ser em julho, no mês 7, tá bom? 11, 12 e 13 de julho, o mês das férias, tá bom? Vai ser com o Everaldo, ele é um psicanalista, mas tem muito dom de cura, muito dom de libertação, e também a nossa equipe do ECM, tá bom? E depois, nós vamos ter dia 3, 4 e 5 de outubro, o ECM, que é de 3 dias, e está vindo aí, né, a dona Iraídes está vindo de Pernambuco, com 5, 6 pessoas aí, 10 pessoas, um ônibus, um avião e um barco, não sei, né? A gente vai ver aí com o que Jesus vai trabalhar, tá bom? É, Então, nós temos aqui ainda 10 minutos para a aula, então o que eu vou fazer já? Sueli, quer falar? Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa É, é, noite. para que a gente possa ter um controle da presença das pessoas, eu pediria que, ao entrar, vocês colocassem o nome completo, na sua identificação, porque tem muitas pessoas na lista aqui com um nome parecido e aí eu não consigo identificar quem é. Por exemplo, Andréia tem duas, e a Andréia que está aqui só está com o primeiro nome, eu não sei quem é. Tem usuária do Zoom, eu sei que é a Evelyn, mas as outras pessoas não vão saber que é a Evelyn que está ali. Então, tem o Júnior, que ele está como iPhone. Então, aí eu pediria a gentileza de todos se identificarem com o nome completo quando entrar, para que a gente possa fazer a chamada, tá bom? Obrigada. Maravilha, é isso aí, tá bom? Então, a Cecília, Bo, todo mundo aí, beleza. Pode colocar também o nome no chat, como a Sueli falou aí, tá bom? Beleza, Eduardo Martins. Então, olha, eu vou emendar aqui, tá vendo? É isso que eu vou fazer, tá vendo? Então, nós já fizemos aqui a parte da aula inaugural e eu já vou colocar aqui o primeiro tema, que é quem pode ser ministro de cura e libertação, que a gente já falou um pouco, e a gente já mata essa aula aqui, tá vendo? Porque a gente já falou disso. Então, ó, quem pode ser ministro de cura e libertação, gente? Qualquer pessoa pode, tá bom? Os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo ele distribui para quem ele quiser, tá bom? Então você pode pedir para o Espírito Santo para você ser um ministro de cura e libertação. Então todos podem.
porém é um chamado de Deus. Como é que eu sei um chamado de Deus? Como é que eu sei que eu sou chamado para algum trabalho, para algum ministério? Então, primeiro você começa a fazer isso e começam a acontecer coisas maravilhosas. Isso nós vamos aprofundar mais para frente. A outra coisa é a pergunta que eu fiz na ficha de inscrição. Às vezes, as pessoas falam para você: olha, você tem o dom de acolhida. Olha, você tem o dom de conselho. Olha, você tem um dom tão lindo. Quando você reza por mim, eu sinto tanta paz. Olha, você tem o dom de cantar. Sua voz é muito bonita. Quando você canta, toca o coração das pessoas. E aí, gente, olha, entre todos os dons que colocaram aqui, né? Então, o dom de acolhida é um dom lindíssimo. O dom de aconselhamento é outro dom maravilhoso. O dom de liderar também. Nós precisamos de bons líderes. Oração de cura interior, libertação, dom de discernimento, outro. Depois nós vamos falar aqui dos dons do Espírito Santo. Vamos falar dos carismas, tá? Mas quem pode? Todo mundo. E como você é chamado? Às vezes você tem um dom particular e às vezes as pessoas começam a falar para você que você tem esse dom, tá bom? E aí você vai servir com muita humildade e amor. Todos os dons são para quê? Para você? Não, o dom é sempre para o outro. Tá? Então, quem pode ser ministro de cura e libertação? Aquele que Deus chama, aquele que as pessoas confirmam, a comunidade sempre confirma o seu dom, e você coloca isso a serviço, tá? No entanto, é importante que essa pessoa tenha requisitos, chamado por Deus, confirmado pelos irmãos. As pessoas começam a te pedir: você pode fazer intercessão por mim? Você pode rezar por mim? E você começa a ver frutos. Isso são confirmações. Jesus te usa para tocar os corações. Então, às vezes, você está fazendo uma pregação, você nem sabe o que você falou, e a pessoa fala: olha, aquilo que você falou foi tão profundo, tocou o meu coração, tocou a minha vida. E Jesus, você percebe que Jesus te usa para tocar os corações. E pessoas são curadas e são libertas, não é? Desejo forte de servir. Então você tem um desejo forte de servir, de ajudar. Você é uma pessoa que guarda a discrição. Aquilo que você sabe, fica sabendo das outras pessoas no momento de oração, você não comenta com ninguém, você não fala nada, mas você guarda segredo, né? As pessoas são curadas quando você faz oração, quando você prega, quando você canta uma música, não sei. Quando você se põe a servir, a pessoa fala: olha, eu vim aqui servir por causa que eu vi você servindo e eu quis servir também. Né? Então, vai confirmando, a comunidade vai confirmando os seus dons, tá bom? Não revelar aos outros, enfim. E aí, a pessoa que ela quer ser curada, ou que ela quer ser um ministro de cura e libertação, ela se coloca no caminho. Ela se coloca para um treinamento, para um discipulado. Isso que nós estamos fazendo aqui é um discipulado, é um treinamento. Estudo e treinamento em cura e libertação, além de discipulado e orientação de líderes experientes. Então, você busca a ajuda, você busca o aconselhamento de um padre, você começa a ler livros sobre o assunto, você começa a participar de retiros sobre o assunto, né? Maturidade espiritual, uma vida de oração, estudo da Bíblia, compromisso com a comunidade cristã. Então, uma pessoa que quer ser ministro de cura e libertação, mas não medita o evangelho todo dia, não guarda a palavra de Deus, não medita a palavra todo dia, não tem vida de oração, é bem difícil de ser um ministro, porque você vai apanhar muito, tá bom? Amor e compaixão, um coração cheio de amor e compaixão pelas pessoas que sofrem. Então, um ministro, uma pessoa que se coloca a ajudar, e aqui eu não estou falando só de cura e libertação, estou falando de tudo: pregação, música, entregar o folheto na igreja. Você que se coloca a serviço, você é uma pessoa cheia de amor e compaixão, porque você quer ajudar os outros, não é para a gente aparecer, é para a gente ajudar, né? Um coração cheio de amor e compaixão pelas pessoas que sofrem. Você se compadece com o outro, você sofre a dor do outro, e você quer ajudar aquilo, né? Discernimento espiritual, a capacidade de discernir entre diferentes tipos de problemas e necessidades. Então, às vezes, a pessoa está precisando só de ser ouvida. Às vezes, a pessoa precisa que você sente ali meia hora com ela e que você a ouça. Deixa ela contar a história dela, né? Ministros especializados. Alguns podem se especializar em áreas específicas, como cura emocional ou libertação espiritual. E isso o Senhor vai confirmando, vai te chamando, vai dizendo: olha, as pessoas vão te dizendo: olha, você tem esse dom de rezar pelas pessoas, tá bom? A humildade é fundamental. E um ministro, qualquer ministro de qualquer dom, você já conhece pessoas que têm um ministro, às vezes a pessoa canta muito bem, mas é tão arrogante, que ninguém quer ficar perto dela, né? Então, um ministro que se coloca a serviço, ele é muito humilde, tá? E reconhece que quem faz tudo é Jesus, não é ele que faz. Quem faz é Jesus. E respeito pelas pessoas. Um ministro, ele tem muito respeito pelas pessoas. Ele respeita o lugar que ele está. Ele respeita a comunidade que ele está. Ele tenta entender a comunidade que ele está. E para a gente
aprofundar um pouco mais, por que ser um ministro de cura e libertação, especificamente falando? Por que pedir esse dom para Deus? Por quê? Porque, gente, as pessoas estão morrendo, estão perdendo a vida, estão se suicidando, estão em depressão, estão destruindo seus casamentos, estão destruindo a sua própria vida, seus trabalhos, suas vocações, e nós podemos ajudar. Você, como ministro, pode ajudar. Então, o ministro de cura e libertação é aquele que se coloca a serviço de Deus. É uma oportunidade de servir a Deus e cumprir o mandato de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ajudar pessoas pode ser uma forma de ajudar pessoas, superar desafios, encontrar o caminho. Você se torna um evangelizador. Um crescimento espiritual, aqueles que se colocam à disposição para ajudar outras pessoas, ele se torna ele tem um crescimento espiritual, ele aprende muito. O que mais aprende é aquele que resolve dar. Comunhão com Deus. Você vai ver Deus te usar para fazer coisas maravilhosas. Você que decide se entregar para Deus, você vai ver Deus te usar para realizar milagres, conversões, pessoas e casos maravilhosos que você vai ver Deus fazer coisas incríveis. Um impacto positivo, não é? Então você vai ter credibilidade na sua comunidade. As pessoas vão olhar e vão falar, olha, aquela pode ir falar com tal pessoa, porque essa pessoa está sempre disposta a ajudar. Qual é os benefícios disso para você? Tem uma satisfação pessoal? Tem sim. As pessoas te reconhecem como irmão, como uma pessoa de Deus. As pessoas veem Deus em você e isso dá uma alegria no nosso coração quando alguém volta e fala: olha, aquela oração que você fez me ajudou demais. Desenvolvimento de habilidades. Então a pessoa aprende a falar melhor, a pessoa aprende a cantar melhor, a pessoa aprende a rezar melhor, a ler a Bíblia, a ser um cristão melhor, tá bom? Ela pode ser uma fonte dentro da comunidade de conectar pessoas, de realizar encontros, de realizar retiros e principalmente a sua transformação pessoal. Você vai ser uma pessoa mais de Deus quando você se coloca a serviço, quando você se coloca a serviço da cura do outro, tá bom? Então, pode ser uma experiência de transformação pessoal e espiritual, e isso é maravilhoso. Então, eu queria aqui que a gente. Vou parar os temas aqui, tá vendo? Olha, nós já fomos até o tema 2 hoje, fizemos a aula inaugural, fomos até o tema 2. Então, cada aula vai ser assim, tá bom? É, então, eu queria nesse momento fazer uma oração com vocês, para que a gente pudesse selar esse primeiro dia. Podem chamar pessoas ainda, pode mandar o link para as pessoas, tá bom? Nós vamos acolher todos que quiserem. A nossa sala aqui, ela cabe 100 links. Hoje nós estamos em 29, provavelmente muitas pessoas não conseguiram entrar, deu problema no Zoom, mas eu vou mandar essa aula inaugural aqui, então a pessoa não perdeu nada, tá bom? E depois eu vou ensinar a entrar no Zoom também. Senhor Jesus, nessa noite nós te entregamos cada um desses 29 que estão aqui, Senhor. Só você sabe as dores, só você sabe os desafios, só você sabe o que cada um tem passado, Jesus. Te entrego cada um nas tuas mãos, que você possa, Jesus, ser um sinal de cura, um sinal de libertação na vida dessas pessoas. Que você possa, Senhor, nos capacitar a ser ministros de oração, ministros de cura, ministros de libertação. Nós estamos só começando essa jornada, Jesus. Mas eu tenho certeza, Senhor, que quando terminar o primeiro módulo, nós já seremos muito mais fortes, nós já seremos muito mais servos, Senhor. Nós já saberemos muitas outras coisas, Senhor, que nós precisamos saber para nos colocar a serviço. Muito obrigado, Jesus, por cada um que está aqui. Também por aqueles que não conseguiram entrar, Jesus. Que você possa alcançar cada uma dessas pessoas, que você possa tocar no coração delas. E nesse momento, Jesus, eu te entrego, principalmente aqueles que mais precisarem, principalmente aqueles que estão sofrendo, que estão com depressão, que estão com desejo de morte, que estão com desejo de desistir de tudo, Jesus. Eu te peço agora, Jesus, coloca a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Coloca a mão no lugar que está doendo, Senhor. No peito, na cabeça, Senhor, no coração, Jesus. Coloca, Senhor, agora a tua mão sobre essas lágrimas, Senhor. Coloca agora, Senhor, o teu sangue, lava com o teu sangue essa pessoa, Jesus, que está aqui para aprender, mas que também precisa ser curada, também precisa ser liberta. Nós te entregamos essa depressão, nós te entregamos essas falsas enfermidades. Nós te entregamos, Senhor Jesus, a casa dessas pessoas. Você sabe as dores que elas têm passado. Você sabe os problemas com os filhos, as enfermidades, as doenças, Senhor, que são diagnosticadas de verdade, mas nós sabemos que são falsas doenças, que são falsas enfermidades. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, quebra pelo poder do teu nome, das tuas 5 chagas, quebra todas essas coisas agora, Jesus, para a honra e glória do teu nome é que nós pedimos, Senhor Jesus. Alcança aonde nós não conseguimos ir, chega no lugar onde nós não conseguimos chegar, Jesus, para que o teu nome possa ser grande, exaltado e glorificado para sempre, Senhor Jesus. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, aqui.